achei que o Japão era mais ou menos parecido em todos os lugares, mas depois de chegar aqui no interior, eu percebi que a vibe aqui, nas ruas principalmente, é completamente diferente. O silêncio, até as pessoas andando. Só para mostrar para vocês, aqui já temos até água diretamente da fonte. Você pode, inclusive, igual o menino está fazendo, você mexe e aí você pode encher seu copo, a sua garrafinha e pode tomar. E eu estou aqui agora na cidade de Matsumoto, no interior do Japão, que fica a exatamente 2 horas e meia de Tóquio. E eu já estou sentindo que as ruas, o jeito das pessoas caminhar, até mesmo o silêncio, é algo assim que mais me impressiona no interior do Japão. Aqui você já vê, ó, ruas calmas, as pessoas andando num ritmo tranquilo. E aqui, inclusive, está começando a esquentar agora. Então, é normal que a gente consiga ver as pessoas mais na rua. Mas é interessante, o mais interessante que mais me impressionou até agora foi realmente o silêncio, a calma e como tudo isso funciona assim, sem muito esforço, de maneira natural. E aqui, por ser interior e você vai começando a andar nas ruas mais movimentadas da cidade, você vai encontrando cafezinhos assim, ó, de beira de calçada. E é engraçado que os japoneses eles falam baixo, então isso mantém o ritmo das ruas muito mais quietos e calmos. Impressionante. Olha lá, aqui nós temos uma fila, né, para esse, que é um biscoito muito famoso aqui no Japão, inclusive, que é esse daqui de peixinho. Vou mostrar para vocês. E tem essa fila. E aí você percebe que aqui eles falam baixo e aí se mantém esse ritmo das ruas. Conforme você vai andando, você fala, nossa, isso aqui é o que mais me chocou. Uma outra curiosidade também aqui do Japão é que os japoneses eles fogem do sol. Vocês podem perceber que conforme eu tô andando aqui, muita gente está de guarda-chuva, porque asiáticos geralmente não gostam de pele mais morena. Então eles vão tentar o máximo para poder fugir do sol. E é muito comum também nas barraquinhas de comida ou restaurantes, eles falarem alto para as pessoas ouvirem, num tom assim de bem-vindo, aqui nós temos isso, aqui também é algo que no começo a gente estranha, mas depois fica mais natural. Depois de ter passado um tempo no Vietnã, quase 2 meses, chegando aqui eu percebo que é o completo oposto. Silêncio nas ruas, não tem aquelas motos e tudo mais, mesmo sendo interior. Tudo muito organizado, as famílias na rua, muitos templos, muitas barraquinhas de comida, uma vibe completamente oposta do Vietnã. Você vai andando, você vai percebendo que tudo flui de maneira natural, sem muitas regras faladas, apesar de ter sinais e tudo mais. Tem as filas para quem quer ver o templo e tudo mais. E o silêncio e principalmente a limpeza. Nunca tinha visto isso antes. Aqui dá para ter uma ideia melhor do que eu tô falando para vocês. Por exemplo, aqui é um café. E a entrada é um absurdo de silêncio nesse mini parque que eu tô. E olha que tem bastante gente aqui, que inclusive aqui no Japão essa semana é feriado. E mesmo assim você consegue sentir um clima mais de paz, de mais tranquilidade, que é bem, na verdade, o estilo japonês. Outra coisa muito comum aqui é o respeito nos sinais. Mesmo que não tá vindo carro, todo mundo para e espera o sinal abrir. E não dá nem pra fazer o oposto, porque você se sentiria até mal. Porque todo mundo segue muito certinho. Então a gente acaba também entrando, obviamente, nas regras da cidade, do país, e se sente até bem fazendo isso, seguindo a cultura deles. As ruas extremamente limpas.
E um detalhe muito importante também, que é interessante, é que a gente não vê lixeiras, né? Eu mesma, a primeira coisa que eu ia querer fazer aqui é atravessar a rua bem aqui no meio que eu tô. Que eu tô querendo ir naquela loja ali, vou mostrar pra vocês, inclusive. Só que aí a gente lembra que tá no Japão e fala, não, eu vou seguir certinho as regras e vou até a próxima esquina para atravessar a rua na faixa de pedestre. Então aqui é engraçado porque a gente até traz esse senso de fazer o correto. Bora lá atravessar aqui. E apesar de estar sendo feriado agora, um silêncio assim. Não é só numa área não, é no Japão inteiro, no interior inteiro parece. E aí tem uma lojinha aqui, vamos entrar, que eu vou mostrar pra vocês, de coisas, obviamente, tradicionais do Japão. Aqui tem uma coleção, olha só, coleção de hashis, que são aqueles palitinhos de comer. Os preços são 2.400 mais ou menos, vários modelos. E coisas mais tradicionais do Japão, sempre também a gente vê aqui no Japão coisas do Monte Fuji, que é um símbolo do país. Filas. E acabamos de entrar aqui em outra loja também de lembrancinhas. Aqui no Japão, lembrancinha significa mais comida do que chaveirinho, essas coisas em si. Engraçado isso, como difere de um país para o outro. E aí você vê muitas coisas tradicionais da cidade, lencinhos, toalhinhas. Olha só, outro semáforo. E aí, você percebe que mesmo quando os carros pararem de passar, as pessoas vão esperar exatamente o tempo e o sinal ficar verde pra gente. Agora mesmo poderia atravessar, mas estamos no Japão, então automaticamente todo mundo esperando o momento certo para atravessar. Aqui são algumas pessoas esperando os pedidos delas de sorvete. Como eu falei pra vocês, dá até vontade de falar baixinho também aqui no Japão. Que a gente começa a pegar e falar falando muito alto. Engraçado como o ambiente influencia a gente. E aí andando, eu saí aqui do Castelo de Matsumoto, que é uma dos highlights, dos destaques da cidade. Tá bem cheio. Acredito que seja um ponto turístico muito procurado pelos turistas também, e também pelos japoneses, que a gente vê aqui não só turistas, mas japoneses. E aí a gente percebe que não é só sobre cidade de interior, é sobre cultura japonesa realmente. Olha essa pintura. Cara, isso aqui só tem no Japão. Pra quem gosta de cultura igual eu e gosta de visitar os pontos turísticos mais a fundo, se você quiser visitar o Castelo de Matsumoto, esses são os valores. E aí tem a fila também ali, para você entrar dentro, saber um pouco da história e visitar os quadros que tem lá dentro. Acho que vale muito e enriquece a gente de certa forma. E olhando um pouco mais de perto, dá para ver que os turistas, eles entram dentro do castelo, que dá para ver ali as janelinhas do castelo com as pessoas, olha lá, para conhecer obviamente a história e tudo mais. E tem pessoas também contemplando essa paisagem que realmente parece um quadro. E é isso aí, esse aqui é o Japão, mais no interior. Eu percebi que aqui no interior do Japão tudo é mais lento, mas tudo funciona de forma perfeita, natural.
Então eu acho que vale muito a pena conhecer o interior do Japão, muito além de Tóquio, de Osaka, justamente para a gente ter esse tipo de ótica em relação ao Japão em geral, que não é só cidades grandes e aquele barulho, aquele caos, aquelas cidades tecnológicas, e sim também isso daqui que faz muito, na verdade, muito mais parte da cultura japonesa do que as cidades grandes e barulhentas. E tá aqui, Matsumoto, com certeza vale muito a pena visitar enquanto a gente está numa jornada no Japão.